dá os valores dos volumes, 1, 2 e 4, e dá os valores das pressões, 10 e 30. Os volumes até que são relativamente realistas, agora as pressões são um absurdo, né? Pressões muito baixas. A pressão atmosférica é 100 mil pascal, então imagina uma pressão de 10 pascal, o que é isso? Obrigado. Galera, quando eu for começar a termodinâmica já na sequência, eu vou te mostrar que para calcular o trabalho realizado por um gás, uma das maneiras é pressão vezes variação do volume. Só que essa fórmula só serve para pressão constante. No gráfico a pressão está constante? Do B para o C até está, né? Mas do A para o B não. Então a fórmula vira lixo. Mas pensa bem, o que é multiplicar pressão por volume? Multiplicar pressão por volume nesse gráfico é calcular a área. Mais uma vez, a área do gráfico significa alguma coisa. E nesse caso significa o trabalho. Então, para poder calcular o trabalho realizado por esse gás, eu só tenho que calcular toda essa área aqui, ó. Para calcular essa área, eu vou chamar essa parte de área 1, vou chamar essa outra parte de área 2, e vai ficar trabalho igual área 1 mais área 2. A área 1 é um trapézio, né? Tem a base maior, tem a base menor e tem a altura. O trapézio pode virar ele de lado para enxergar melhor ele, ó. A base maior dele mede 30, a base menor dele vale 10 e a altura dele é entre 1 e 2, vale 1. Assim eu poderia dizer que a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Professor, eu preferi dividir o trapézio em um triângulo mais um retângulo. Show, eu sempre fiz assim. Eu só gosto de lembrar de você, né, para ajudá-los a lembrar da forma do trapézio, estimulá-los a saber algo a mais. Base maior, 30. Base menor, 10. A altura do trapézio, 1 sobre 2, mais área do retângulo, base do 2 ao 4 é 2. A altura do 0 ao 30 é 30. Trabalho realizado pelo gás, 40 dividido por 2 é 20. 2 vezes 30 é 60. 80 joules. Joules porque estava tudo no sistema internacional. Aí a unidade de energia que aparece é a unidade do sistema internacional. Muito cuidado. Se o gás tivesse vindo do ponto C para o ponto A, ele teria sofrido uma redução de volume. O trabalho seria negativo. Do mesmo módulo, mas negativo. Qual era a letrinha? Tinha letrinha? E. Muito bem. Essa aí, então, vocês não conseguiram fazer porque eu não cheguei nesse ponto da matéria ainda. E deve ser um sinal. Deve ser um sinal. Vamos voltar a dar uma olhadinha na matéria. Eu consigo, no nosso encontro de hoje, matar a termodinâmica. Certo? São alguns conceitos a mais além dos gases. Aí já vai poder resolver todas as questões dessa área, tentar resolver todas as questões da área. Vocês topam? Se quiser mais uma, vamos fazer mais uma ainda antes. Se tiver mais uma ainda tirada, eu faço. Senão eu vou dar uma introduçãozinha na termodinâmica. Tem uma aí? Show, vamos fazer mais uma então antes de partir para a termodinâmica. Quem ficou confuso naquele exercício ali, fica tranquilo que hoje eu vou falar mais detalhes. Bater um papinho sobre essa questão. Ô galera, olha só. Vocês lembram que eu falei para vocês da dilatação anômala da água, né? Cheguei a comentar aqui para vocês da dilatação anômala da água. Vamos entender um pouco melhor essa história. O que é densidade mesmo? Densidade é pegar a massa do cara e dividir pelo volume que ele ocupa. A massa dos objetos não vão se alterar, menos que eu arranque um pedaço dele, né? Certo? Se o objeto continua, né, na sua integralidade, a massa dele é uma coisa que vai permanecer constante. Mas o volume que os objetos ocupam modifica com a temperatura, lembra? Nós estudamos que a variação do volume de objeto é o seu volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrico com variação de temperatura.
né, diferente das duas moléculas. As moléculas são muito parecidas, né? Temperatura baixa vibra pouco, aí começa a esquentar, vibra mais, e a molécula aumenta de volume. Uma molécula de água solitária, ela vai aumentar de volume quando aquecida, sempre, e vai diminuir de volume quando resfriada. O problema é quando elas estão juntas. Quando elas estão juntas, o que faz com que as moléculas de água se agrupem é a tal da tensão superficial da água, né? Ou melhor ainda, as tal das pontes de hidrogênio. O professor de química sabe explicar muito melhor que eu. Acontece um fenômeno tal que quando eu estou aquecendo água de 0 grau até 4 graus, vamos então passar para 1, vamos passar para 2 graus, vamos passar para 3, vamos passar para 4 graus, depois 5 e assim vai. Vamos supor que a água estava num certo volume, uma certa massa grande de água estava ocupando, sei lá, 1000 litros a 0 grau, líquida, tudo bem? Quando eu aqueço, teria que aumentar, sei lá, para 1000, alguma coisa, né? Mas diminui, cara, diminui. Culpa das pontes de hidrogênio. As moléculas até começaram a vibrar mais rápido, mas as pontes de hidrogênio ficaram fortes e aí elas se juntaram mais agitadas, mas se espremeram mais umas próximas das outras. Foi por isso que o volume da água diminuiu. Se eu aqueço um pouco mais, cara, cai um pouco mais o volume e vai caindo o volume, é assustador, não pode, era para dilatar, estou esquentando, pô. E quando chega a 4 graus é onde a água atingiria o seu menor volume possível. É nesse momento em que a água atinge o volume mínimo. Se o volume é o mínimo, a densidade é a máxima. Concordas? De 4 para 5, aí volta tudo normal, volta a dilatar, 9, dá até um salto aqui, 998, 999, voltou já a dilatar. Ou seja, é anormal do ponto de vista da fórmula da dilatação aquilo ali. Mas a química explica muito bem através do conhecimento das pontes de hidrogênio. Então a gente tem que estar ligado nisso, que a água apresenta máxima densidade e menor volume a 4 graus Celsius positivo. Quer dizer que baixando a temperatura de 4, ela dilata, ou aumentando a temperatura, ela também dilata. O 4 graus é que é o ponto mágico. E é por isso que as temperaturas dos oceanos lá no fundo é sempre 4, certo? E isso tem a ver com a natureza, tem a ver com o teu surgimento no planeta, com a evolução das espécies, certo? Então o mundo é do jeito que é porque a água tem dilatação anormal. E para a galera que gosta da ideia de Deus, é um argumento muito poderoso, certo? Está provado, Deus projetou o universo, Deus projetou a Terra. Se a água não fosse a mão, a vida não existiria na Terra. Para a galera que gosta do Deus criacionista, é uma ideia muito forte essa. Vamos à questão agora. A dilatação da água apresenta uma característica interessante que consiste em questão nesse detalhado. Página 162, questão 17, perdão. A dilatação da água apresenta uma característica interessante que consiste na diminuição de seu volume quando sua temperatura aumenta de 0 para 4. Olha como o volume foi diminuindo. Esses volumes aqui foram chutes, tá? Certo? Só para ter a noção, beleza? Isto equivale a afirmar que a 4 graus Celsius a massa de certo volume de água é maior do que a 0 graus Celsius. A massa não muda. A água não vai ficar mais pesada ou menos, mais massiva ou menos massiva quando muda a temperatura. Os átomos ali não sofreram mudanças importantes na sua constituição. A 4 graus Celsius, o peso de certa porção de água é menor do que a 0. O peso depende da massa. Se a massa não muda, o peso não muda. Não é o peso nem a massa. A densidade da água é máxima a 4 graus. Realmente, o volume é mínimo, a densidade é máxima, já que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Item C. A densidade da água é mínima a 4 graus? Não, o volume da água é mínimo a 4 graus. De 0 a 4 graus, a densidade da água permanece constante. De forma alguma, demonstramos numericamente, né, que não é constante. Ótima pedida, muito obrigado. Quem dá mais? Mais alguma coisa engatilhada aí? Depois do recreio eu começo termodinâmica. Estamos na 164, questão 32. 164, questão 32. Página 164, ou letrinha, hein? 32. Vamos ver o que dizia essa questão.
questão. O gráfico mostra a variação de temperatura de 50 gramas, já vou anotar a massa então, 50 gramas, de determinada substância em função da quantidade de calor absorvido. O gráfico que ele me fornece da quantidade de calor em calorias em função da temperatura em graus Celsius é esse aqui, ó. Eu preciso saber, na verdade, essas diferenças aqui. Aparentemente não falou nada de temperatura. Então, 200, 400, 600 e 1200. O calor latente de fusão dessa substância é em calorias por grama. Calor latente é aquele Lzinho. Desculpa, né? Calor latente era para ser isso aqui, ó. Com o passar dos anos, a gente foi se confundindo nos conceitos, a gente começou a chamar esse cara de calor latente. Na verdade, o nome correto desse L é calor específico latente. Mas falou em calor latente, a gente pensa no L. Né? Muitos anos já, né? Ele pode haver essa confusão aí nas próprias questões vestibular. Ele quer que eu ache difusão. Sólido, sólido mais líquido, a chamada fusão, líquido, líquido mais gasoso, a famosa vaporização ou ebulição, e aí depois gasoso. Então eu tenho que olhar para esse fenômeno aqui que foi a fusão. Eu sei a massa da substância que fundiu. Quero descobrir o calor latente de fusão, calor específico latente de fusão. E quanto que ela recebeu de energia de 200 para 400? 200, né? O risco que o aluno corre é olhar ao final ali 400 e achar que é 400. Então 200, está multiplicando, passou, dividindo 200 calorias, dividido por 50 gramas, o L de fusão ficou 4 calorias por grama, que é a letra A. Show de bola. Que moleza nós usamos para achar o calor latente de fusão? Tem uma aí? Vai procurando aí que eu já vou fazer também. Ficando mais animadinho já, muitas dúvidas.